Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, tá tendo uma polêmica aí. Fiz o santo errado na Umbanda. E agora, como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Será que existe isso? Será que não existe? Porque alguns do candomblé dizem que na Umbanda não se faz santo. Outros dizem que não existe essa coisa de fazer santo errado. Outros já dizem que se fizer o santo errado pode dar problemas na vida. Vamos tentar abordar esse tema e para você que já ouviu isso, você fez o santo errado, acompanhe esse vídeo do início ao fim e não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Pessoal, dei aquele recado básico aí para vocês, né? O que acontece? O YouTube não está mandando a notificação para as pessoas. Nós postamos vídeos aqui diários, tá bom? E nem todos estão recebendo notificações. Então, vou pedir um conselho para vocês. Primeiro, ative as notificações. Nós temos vídeos todos os dias. E para fortalecer mais ainda, pessoal, vou pedir aquela ajuda de você compartilhar. Porque já que o YouTube não está mandando a notificação para as pessoas, você compartilhando, você já vai estar ajudando imensamente. Então, venha fazer parte do canal Tudo Sobre Umbanda, aprender um pouco mais sobre a religião e, é claro, fazer com que a Umbanda, a espiritualidade e as religiões de matriz africana cresçam cada vez mais, tá bom? Mas vamos lá. Existe o fazer santo na Umbanda? Primeiramente vamos começar a falar sobre isso, né? Depois a gente vai no termo ali, fiz o santo errado. Vamos lá, fazer santo na Umbanda necessariamente não existe. Eu sei que se você é de Umbanda e fica se perguntando isso, infelizmente essa é a realidade. Na Umbanda não se faz santo, você sabia disso? Mas é claro, calma aí. Existe sim uma ritualística dentro da Umbanda que é considerado pelos umbandistas como uma feitura de santo. Porém, como eu disse, não é uma feitura, é considerado. Na Umbanda se faz uma ritualística chamada deitada ou deitar para o santo, na qual o médium, né, que vai iniciar ali, ele vai ficar deitado em uma esteira de palha ou até mesmo em um pano branco, isso vai depender da doutrina, e ali ele vai ficar por um determinado período, no qual às vezes é feito oferendas ao seu orixá, firmado ali algumas velas, ou seja, feito ali algumas firmezas ao orixá daquele médium, daquela pessoa. Então neste processo, quando o médium passa por essa ritualística, ele entregou o seu ori, ou seja, a sua cabeça para aquele determinado orixá, na qual eles estão fazendo a ritualística ali. Então, alguns umbandistas consideram isso como uma feitura de santo. Outros já consideram isso como apenas uma entrega do ser, uma entrega do ori, uma entrega da cabeça, uma entrega espiritual, como se fosse uma devoção que aquele médium tenha com aquele orixá, tá bom? E é desta forma que funciona dentro da Umbanda. Agora, quando estamos falando sobre feitura de santo, é claro que a gente vai abordar vários outros assuntos dentro desse contexto, que no qual são as ritualísticas. Para quem não sabe, pessoal, o foco do trabalho da Umbanda não é os orixás. Sim, o foco de trabalho na Umbanda são as entidades, ou seja, os espíritos. Não é à toa que dentro da Umbanda não se tem um oráculo específico, ou seja, não se tem jogo de cartas, não se tem búzios na Umbanda. Por quê? Porque dentro da Umbanda o oráculo são as entidades. Sim, as entidades que é o foco principal dentro da Umbanda. Não é à toa que na Umbanda a manifestação é das entidades como Preto Velho, Caboclo, Herê e até mesmo os Exus e as Pombogiras.
são eles que são os oráculos da Umbanda. Ou seja, quando você precisa de uma consulta, quando você precisa saber de um recado espiritual, são as entidades que se manifestam e elas que vão transmitir essa mensagem. Ou seja, elas que são os oráculos da Umbanda. Então, o foco do trabalho da Umbanda e as ritualísticas da Umbanda necessariamente são voltados aos espíritos de desencarnados e não necessariamente aos orixás. O que muitas pessoas confundem é que a Umbanda tem uma devoção aos orixás e não necessariamente um culto fixado ou focado aos orixás. É claro, deixando bem claro aqui para vocês, na Umbanda sim, você vai fazer às vezes firmezas aos orixás, oferendas e pequenas ritualísticas, porque querendo ou não, isso faz parte da devoção dos umbandistas. Ou seja, os umbandistas, eles têm uma forte ligação com os orixás, mas isso não quer dizer que as suas ritualísticas e os seus trabalhos estão necessariamente direcionados aos orixás. Diferente agora, é claro, do candomblé. O candomblé, para quem não sabe, também é uma religião afro-brasileira, ou afrodescendente, ou de matriz africana, para alguns, e o foco do candomblé é o trabalho direcionado aos orixás, ou seja, as ritualísticas, as firmezas, os trabalhos do candomblé são todos direcionados aos orixás. Consequentemente, é claro, vai ser dentro dessa religião que você vai fazer ritualísticas específicas voltadas aos orixás. E, consequentemente, ao fazer o santo, é o candomblé que você deve procurar. Deixando bem claro que é uma coisa meio que... eu não vou generalizar e dizer que eu quero fazer o santo, mas eu não quero ir para o candomblé. Deixando bem claro que você pode ir para Umbanda, que você vai ter uma entrega também, porém aquela ritualística realmente direcionada com todos os processos ritualísticos, você não vai encontrar na Umbanda. Agora vamos entender para vocês qual é a diferença. Como eu disse para vocês que na Umbanda, o médium, ele deita em uma esteira e entrega o seu ori ali ao orixá, como uma forma de devoção, uma entrega. Já no candomblé, essa ritualística de feitura de santo é totalmente diferente. Para quem não sabe, dentro do candomblé, o médium, ao entregar o seu ori, ou seja, a sua coroa, ele faz a famosa raspagem, que é a raspagem de cabeça. Ele rapa todo o seu ori, entregando, ou seja, o seu cabelo, viu? Entregando o seu ori para aquele orixá, consequentemente fazendo com que o seu orixá se assente no seu ori, ou seja, com que o seu orixá firme no seu ori, auxiliando assim no processo de toda a sua vida. Vamos dar esse exemplo. Além disso, dentro do candomblé, o médium escolhido ali, ele vai para o famoso orô, que no caso seria um processo chamado orô, que no caso seria o roncó, na qual, é claro, aquele médium fica recolhido, normalmente por 21 dias, recebendo alimentos específicos, tomando banhos específicos e passando por ritualísticas específicas. Após esses 21 dias, normalmente esse médium que está ali isolado dentro de um roncó ou recolhido, ele vai sair daquele ambiente e aquele orixá no qual ele foi feito estará se manifestando, diferente da Umbanda, que no qual o orixá não se manifesta, porque, como eu disse, a manifestação do orixá é do candomblé, porque a Umbanda se manifesta entidades, espíritos. Então deu para vocês compreenderem isso, que existe uma diferença, deixando bem claro que isso vai muito aí de cada um, de cada pessoa. Porém, agora a gente entra naquele detalhe. Fiz o meu santo errado, será que tem algum problema? Eu vou citar algumas questões, né? Porque eu tenho que citar várias questões aqui. Pois bem, axé pessoal, vim interromper vocês um pouquinho, já já o vídeo continua. Eu quero informar para vocês, pessoal, que a gente está chegando a 1 milhão de inscritos. Sim, para você que não sabe, o canal Tudo Sobre Umbanda é o maior canal de Umbanda do Brasil.
onde a gente fala sobre a Umbanda, religiões de matriz africana aqui no Brasil, é claro, tentando desmistificar o máximo possível, de forma simples, fácil e que todos possam compreender. Deixando bem claro, pedimos para você que verifique se o sininho de notificação está ativado aí, porque tem muitas pessoas que não estão recebendo as notificações dos conteúdos que postamos. Porque, no caso, a gente publica um conteúdo por dia, ou seja, todos os dias você pode receber informações sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual de forma geral. Então, se inscreva, ative as notificações, não esquece de curtir esse e outros vídeos aqui no canal e venha fazer parte dessa família. Vamos levar o nome da Umbanda cada vez mais longe. Então, pedimos essa ajuda de vocês. Se inscreva, curta e não esquece de ajudar a compartilhar. Isso é muito importante para a gente propagar cada vez mais a religião aqui no Brasil. Axé, agora continuem com o vídeo. No Brasil, deixando bem claro, no Brasil, vamos falar sobre a Umbanda. Quando se faz esse deitar, ou quando você passa por esse processo que é deitar para o santo, e caso não seja aquele santo que você carrega, não há tanto problema assim. Apesar, é claro, que muitos médios podem se sentir incomodados até fazer essa ritualística para o santo correto. Porém, não há muitos problemas, tá bom? Porque na Umbanda, como eu disse, é mais uma forma de entrega de devoção, como se você estivesse meio que se ligando àquele orixá e não necessariamente aquele orixá estivesse assentado no seu ori com diversas ritualísticas, tá? Então na Umbanda, quando você é feito em um santo, ou seja, quando você deita para um santo que você não se identifica muito, não surgirá grandes efeitos. Agora, no candomblé, lembrando que eu estou citando Brasil, no candomblé, quando se faz ali, um médium passa por uma feitura de santo, faz a raspagem, passa por todas as ritualísticas, e aquele santo é um santo errado, ou seja, não é o santo do médium, pode ser que exista algumas complicações. Por quê? Porque aquele médium, ele passou por diversas ritualísticas, tais como o achorô no corpo, ou seja, é feito bori, é feito sacrifícios, quando o médium passa pela feitura de santo, é feito um corte, tá? Uma incisão no médium ali. Então, todo esse processo, inclusive até mesmo os animais que são utilizados nessa ritualística, são animais direcionados àquele orixá em específico. Porém, se você não carrega aquele orixá, é claro que pode haver complicações, porque todos os elementos utilizados foram elementos utilizados ao orixá que você foi direcionado. Então, contendo energias daquele orixá. Porém, o seu orixá é outro. O seu orixá contém outras energias. O seu orixá verdadeiro vai utilizar outros elementos. Consequentemente, os elementos que você utilizou, que são elementos errados para o seu orixá, pode trazer complicações na sua vida, mudando a sua vibração, transformando o positivo para o negativo, enfim, ou seja, energias contraditórias, energias que no qual não serviriam para você. Então sim, fazer o santo errado pode trazer complicações para o médium. Isso eu estou citando aqui no Brasil. Agora, é claro, de forma geral, quando a gente vai falar de África, África, no qual é o berço da religião de matriz africana aqui no Brasil, o fazer o santo errado não existe. Sim, por incrível que pareça, em África não existe essa coisa de santo errado. O que existe na África são, olha aqui os fatores que levam um médium ou que levam uma pessoa a fazer um santo lá na África: necessidade, precisão, casamento, comunhão, família, ou então porque quer mesmo. Lembrando que pode ocorrer em África de um médium passar por essa ritualística, ou seja, feitura de santo, com vários santos. Ou seja, o médium ele pode ser de uma família, um exemplo, ele vem de uma família na qual a família dele cultua o orixá Xangô.
Consequentemente, ele vai fazer o orixá Xangô no seu ori. Porém, esse médium ele vai se casar com uma pessoa que é de Ogum ou de Iemanjá. Então ele vai fazer outra feitura de santo para outro santo. Mas ele passa por algum problema na vida dele. E, por necessidade, ele precisa fazer o santo em Obaluayê. Então ele vai fazer o santo em Obaluayê. Ou seja, em África, ele pode fazer todos os santos. Ou seja, ele pode passar por essa ritualística por diversos orixás. Consequentemente, não existe um santo errado. Ou seja, não existe feitura errada em África. Deu para vocês compreenderem? Lembrando que eu estou explicando aqui de forma geral, tá bom, gente? Eu não vou afirmar para você que fazer santo é errado ou fazer santo é certo, porque isso vai depender muito da doutrina, do costume e da cultura no qual você pratica, no qual você vem, tá? Então, eu expliquei de forma geral para ser cabível para todos. Lembrando que o canal aqui a gente traz informações. A gente não está aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, porque cada um vai ter a sua verdade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver mais alguma dúvida, não esqueça, deixe nos comentários e, é claro, compartilhe esse vídeo. Aquela ajuda, pessoal, como eu falei para vocês, tem muita gente que não está recebendo notificação. Então, compartilhe, tá bom? E não esqueça que estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Venha fazer parte aqui do canal Tudo Sobre Umbanda. Pessoal, mas é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.